Em julho de 2004, o programa Terceira Revelação entrou no ar. Desde então, a Federação Espírita Brasileira vem investindo cada vez mais na divulgação pela televisão. E hoje estreia o novo formato do programa. Durante meses, jornalistas, designers e cinegrafistas trabalharam na criação dos novos quadros e cenários que você vai conhecer a partir de agora. E para iniciar essa nova fase, uma entrevista especial. O médium e conferencista espírita Raul Teixeira explica o que é o espiritismo e quais as consequências sobre nossas vidas. Um conhecimento que trata da origem, da natureza, do destino dos espíritos, como trata da relação desses espíritos com o mundo corporal. E ainda, reportagens, livros e o Espiritismo Responde. Tudo isso daqui a pouco. Nós já voltamos. Uma doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Veja na reportagem a seguir como surgiu a doutrina espírita. No século XIX, em Paris, um estranho fenômeno despertou o interesse do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. As reuniões de mesas girantes ganhavam cada dia mais adeptos, mas ninguém conseguia explicar como as mesas podiam responder a perguntas fazendo ruídos e movendo-se no ar, sem apoio algum. No meio do século XIX, as pessoas se reuniam em festas sociais e durante as comemorações elas se encontravam em torno de uma mesa e faziam perguntas para as mesas. E as mesas, através de pancadas, respondiam sim, não, às vezes algumas até chegavam a levitar. E as pessoas passaram então a fazer perguntas com respostas um pouco mais longas e cada pancada correspondia a uma letra. E elas iam anotando as letras para ter a resposta completa. Apesar dessas perguntas serem bem frívolas, coisas do cotidiano mesmo, sem muita importância, as respostas eram respostas inteligentes, tinham umas frases completas, bem formadas, e isso intrigou muitos cientistas da época. Cheio de questionamentos sobre a vida, a morte e o destino do homem, Rivail elaborou perguntas que foram respondidas pelos espíritos. O pesquisador adotou o nome de Allan Kardec e publicou as perguntas e respostas em O Livro dos Espíritos. Foi a primeira obra da doutrina espírita, seguida de outras 4. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo trouxe conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. A doutrina codificada por Kardec nos mostra quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Os ensinamentos fundamentais do Espiritismo são: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Jesus é o modelo e guia de conduta para a humanidade. Além do mundo corporal, há o mundo espiritual. Os espíritos reencarnam quantas vezes forem necessárias para atingirem a perfeição. É possível manter comunicação entre encarnados e desencarnados. O homem tem o livre-arbítrio para agir. A prática espírita é realizada sem nenhum culto ou ritual. Ela deve ser gratuita e voltada ao auxílio ao próximo. A mediunidade, que é a comunicação dos espíritos com os homens, deve ser exercida dentro da moral cristã. O Espiritismo respeita a todas as religiões e valoriza todos os esforços para a prática do bem e pela paz entre os povos.
O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? O nosso convidado é médium, conferencista, professor universitário e coordena uma das mais belas obras sociais do Brasil, o Remanso Fraterno, em Niterói, no Rio de Janeiro. Raul Teixeira é quem vai nos explicar um pouco sobre Espiritismo, codificado por Allan Kardec no século XIX. Raul, o que é o Espiritismo? É fácil explicar? É fácil, exatamente porque o Espiritismo é uma doutrina natural. Allan Kardec teve a grandeza de defini-lo como sendo uma ciência, um conhecimento que trata da origem, da natureza, do destino dos espíritos, como trata da relação desses espíritos com o mundo corporal. A partir daí, nós verificamos que todo esse corpo de ensinamentos que se refere a explicar o que é o espírito, de onde vem, o que faz na Terra e sua destinação pós-Terra, corresponde à vista do Espiritismo. Muita gente diz muita coisa sobre o Espiritismo. Não é uma religião, não é uma filosofia? Verificamos uma coisa muito interessante. Se nós disséssemos assim, que o Espiritismo é a ciência de, a filosofia de, ou a religião de, nós estaríamos criando um problema muito sério. Mas Allan Kardec teve a lucidez de dizer que é uma ciência que... Porque há várias outras ciências que falam de Deus, da vida, da morte, da alma. Ciência no sentido de conhecimento. E naturalmente que ao longo dessa definição, ele vai trabalhar também o Espiritismo como ciência, um conjunto de conhecimentos investigados, elaborados. E dessa maneira, nós não podemos comparar o Espiritismo, ciência, com a ciência química, a ciência física, a ciência biológica e outras ciências. Pela sua metodologia, por sua maneira de pensar, pela sua estrutura que o Espiritismo é ciência, mas não concorre com as ciências laboratoriais, porque nós não estamos lidando com os espíritos como os químicos lidam com as substâncias e elementos. Não estamos lidando com os espíritos como os físicos se utilizam da eletricidade, do magnetismo, etc. Os espíritos são seres inteligentes. Eles não estão quando a gente quer que estejam, de modo que nós temos experiências espirituais sem que tenhamos a certeza de que tal ou qual espírito virá. De modo que quando se diz que o Espiritismo é ciência, não estamos dizendo que ele é uma ciência como a química é, como a física o é. E a sua maneira de pensar, a sua reflexão, seu questionamento, o situam no pórtico das filosofias, no campo das filosofias. E naturalmente, em virtude de sua filosofia, nos indagar sobre nossa relação com a vida, com o cosmos, com o Criador, e nos explicar que a função de nossa estada aqui é o religamento com o Pai Celeste, é a volta consciente ao grande Senhor, natural é que essa dimensão corresponda a uma área da filosofia que se chama religião. De modo que a doutrina espírita tem essas dimensões de questionar, de investigar e nos direcionar com essa investigação, com esses conhecimentos para o seio de Deus, e por isso ela corresponde às vistas da ciência, da filosofia e da religião. Agora, Raul, o Espiritismo busca a fé raciocinada. Primeiro, como isso é possível, e depois, o que é exatamente a fé raciocinada? Isso é muito importante, porque historicamente, no campo das teologias, nós aprendemos que a fé é acreditar-se simplesmente. Existem até algumas peças teológicas que dizem que eu confio simplesmente, eu creio simplesmente. O que é oposto à visão do Espiritismo. A visão espírita nos ensina que para que nós possamos ter como verdadeiras determinadas observações, explicações, conceitos, é necessário que o nosso raciocínio capte isso, que nós consigamos discernir sobre isto, que não seja uma explicação vulnerável com o passar do tempo. Se a doutrina espírita fizer determinada afirmativa, isso deve acontecer sempre, como a ciência, de modo que, quando nós dizemos a respeito do Espiritismo que ele traz-nos esse elemento de razão, de fé raciocinada, é porque a sua proposta é que a gente só acredite nas coisas depois que entenda essas coisas.
Quando nós falamos em fé, e muita gente diz assim, eu não acredito em fé raciocinada, não é possível fé raciocinada, por causa da visão de fé que vem tendo através de diversas doutrinas, mesmo cristãs, em que as pessoas batem no peito, dizem ter fé, mas se desesperam à frente dos fatos da vida, dos fenômenos da vida. Elas não entendem a morte, elas não entendem o nascimento. Então, que fé é essa? A proposta dos espíritos que nos trouxeram o espiritismo é de que a fé espírita não deverá ser aquela que diz, eu creio, mas deverá ser aquela que diga, eu sei. A nossa crença estará calcada no nosso conhecimento. Daí o Espiritismo nos propor estudar, abrir a mente, não estudar apenas os livros de Allan Kardec, estudar, conhecer a vida. Os livros de Allan Kardec nos trazem a codificação do Espiritismo. Se eu quiser conhecer o Espiritismo, eu preciso estudar as obras de Allan Kardec. Mas a proposta espírita é para que a gente avance no conhecimento. Exatamente para que eu, quando esteja falando das coisas do Espiritismo, eu esteja com um material científico que dê sustentação a essa afirmação espírita. Quando eu esteja falando das coisas da ciência formal do mundo, eu tenho um arcabouço espiritual que me mostre que as coisas da ciência não estão calcadas absolutamente na matéria, mas que há o lado espiritual de tudo isto. Então Allan Kardec estabeleceu que nós temos necessidade na Terra de uma ciência que seja religiosa, para que não atribua tudo à matéria que não pensa, à matéria que não tem vontade. E temos necessidade de uma religião que seja científica, para que dê substância, para que dê suporte às suas afirmações. De modo que quando você ensina a uma criança, por exemplo, ou a um jovem, na área religiosa, determinada coisa que a sua religião professa, e ao longo da vida esse jovem vai vendo que aquilo não é verdade, porque ele está estudando na escola, ele está aprendendo nos livros, ele está pesquisando no laboratório, então ele verifica que aquela informação religiosa é inverídica, ele deixa de crer no conjunto. Porque se tem uma coisa equivocada, claro que pode ter outras equivocadas à frente. Daí então, a fé raciocinada do Espiritismo é essa fé que se calca no conhecimento intelectual, sim, e depois na sensibilidade e nas virtudes morais. Então é isso que faz com que nós creiamos em Deus, não porque alguém nos disse, não porque alguém mandou que a gente cresce, não porque alguém nos ameaçou com o fogo do inferno caso a gente não acreditasse, mas porque nós elaboramos isto, entendemos, discutimos, discordamos, concordamos e chegamos a um substrato. Então a fé espírita há que ser eminentemente racional, senão não será fé espírita, ainda que possa ser fé. Bom, nós vamos tratar também de reencarnação e mediunidade, mas isso depois do intervalo. Não perca, até já. Chegou a hora do seu filho conhecer o cãozinho Rex e seu melhor amigo André. Junto com o tio Quincas, eles vão se divertir muito e ensinar lições como o perdão e o amor ao próximo. O Cão Salva Vidas, um livro da coleção Lições de Vida. Peça o seu pelo telefone 0 operadora 21 2187 8282 ou pelo site febnet.org.br. Estamos de volta com a segunda parte da entrevista sobre o Espiritismo. Quem conversa comigo sobre este assunto é o médium e conferencista Raul Teixeira. Raul, reencarnação, um dos princípios básicos do Espiritismo. O que é exatamente? É fácil compreender? A alma que se encontra no mundo espiritual para voltar a reencarnar é uma alma errante, ela está na erraticidade. Ora, então, para qualquer espírito, qualquer alma que esteja na erraticidade, há a possibilidade de voltar a um novo corpo. Reencarnação é o movimento de voltar a entrar na carne, ou de entrar de novo na carne, ou o movimento de voltar à carne. E isso é possível muitas vezes? Isso é possível muitas vezes, é necessário, dentro das vistas do Espiritismo, para que nós possamos adquirir a sabedoria dos milênios, as virtudes dos milênios, pouco a pouco. Allan Kardec estabelece no seu livro O Céu e o Inferno que uma única existência é um tempo grandemente curto
para que nós conquistemos todo o bem que nos falta e para que nós eliminemos todo o mal que nos sobra. De modo que, como somos espíritos milenários, não estamos na Terra pela primeira vez e certamente não estaremos pela última. É necessário que a gente volte como um menino, como um estudante tem que voltar à escola. Por mais que ele tenha que chegar ao seu curso superior, seja ele qual for, ele não aprende tudo numa aula só, num dia só de escola. Ele volta cada dia para aprender lições novas que dão sequência ao seu aprendizado. No dia seguinte ele volta com um novo uniforme, limpinho, cheiroso, porque o da véspera está sujo, suado, roto. Então cada encarnação nossa na Terra corresponde a um dia de aula na grande escola terrestre. Ou se quisermos, corresponde a um minicurso nessa grande academia terrestre. Nós voltamos para casa, trocamos de uniforme, voltamos depois desse período para encetar uma nova fase. Então, a ideia da reencarnação, ela é tranquila, ela é simples. Quando abrimos o Evangelho de Jesus, lemos o Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 5, versículo 29, João estabelece assim, colocando as palavras de Jesus: aqueles que fizeram o bem renascerão, nascerão de novo, para a ressurreição da vida. E aqueles que fizeram o mal também renascerão para a ressurreição da condenação. Querendo dizer que nas reencarnações, nessas múltiplas existências, nós tanto somos felizes em virtude daquilo que já plantamos de felicidade no passado, como somos desditosos pelas desditas que espalhamos pelos caminhos. Por isso é que Jesus Cristo estabeleceu antes que a cada um será dado conforme suas obras. Logo, a ideia de reencarnação é uma ideia que não contempla injustiças. É graças a essa reencarnação, a ideia de nascer de novo, que nós entendemos que toda essa leva de criaturas que hoje faz mal à sociedade, que ludibria, os corruptos, os criminosos, e que passam impunes através de mil artifícios pela terra, eles terão que voltar para devolver isto. E aqueles que estão, apesar de todas as dificuldades, trabalhando pelo bem, elaborando o bem, eles também voltarão para dar sequência à sua evolução, mas em clima de harmonia interior, de paz interior. Então encontramos pela terra onde vivemos, todos estamos evoluindo, mas uns evoluindo com dor, com sofrimento, com tristeza, com agonia, e outros evoluindo com tranquilidade, nas lutas do cotidiano, mas uma família que os ama, uma sociedade que os respeita, sem que eles fiquem desempregados, sem que eles fiquem doentes, com essa gravidade que nós encontramos mundo afora. Então, quem fez o bem, dizia Jesus, volta para ver o bem que fez, para a ressurreição da vida. E quem fez o mal também volta para dar conta do mal que realizou. Mudando para outro assunto, dentro do Espiritismo, mediunidade é um assunto que desperta todo tipo de comentário, todo mundo tem uma opinião para dar sobre mediunidade. No Espiritismo, o que é mediunidade? Na doutrina espírita, a mediunidade é uma faculdade inerente à criatura humana de captarmos o mundo espiritual. Allan Kardec chega a dizer em o livro dos médiuns que toda criatura que sente, num grau qualquer, a interferência dos espíritos, por essa razão pode ser chamada de médium. Então temos aqueles indivíduos que numa reunião familiar, numa reunião de fim de ano, de Natal, de aniversário, e tem aquela percepção que vovó está aqui, que meu irmão está aqui, senti minha mãe por perto. É uma percepção de momento num dia de emoção familiar. Até aquelas que materializam espíritos. Isso não é uma fantasia. Não, não é uma fantasia. Pode até ser, mas se estamos falando de mediunidade, isso existe como mediunidade. Mas aquelas outras que materializam, que psicografam, através das quais os espíritos falam, também são médiuns. Então encontramos médiuns numa gama muito vasta, desde aqueles que sentem num grau muito singelo, esporadicamente, até aquelas criaturas que trabalham na mediunidade diuturnamente, com frequência, e que esses fenômenos têm uma certa capacidade de mostrar-se, têm uma certa intensidade, uma certa frequência, até esses. Então Allan Kardec estabelece numa definição genérica que todo aquele que sente num grau qualquer a interferência dos espíritos pode ser tido como médium. Então a mediunidade é uma faculdade de toda criatura humana. Não me interessa se o indivíduo é materialista, se ele é ateu, se ele é católico romano, se é evangélico, se é umbandista, se é quimbandista, se é do candomblé ou se é espiritista. É uma faculdade inerente ao ser humano.
É por isso que encontramos na igreja romana os santos que faziam milagres. E o que eram os milagres, senão os fenômenos mediúnicos que eles conseguiam realizar? Santa Teresa d'Ávila, que levitava até a nave da igreja, até o teto, chamada doutora da igreja. Francisco, que realizou tantos fenômenos, tantos prodígios, inclusive recebeu as chagas do Cristo no seu próprio corpo, demonstrando uma mediunidade de efeitos físicos. Antônio de Pádua, que falava em Pádua num tempo em que não havia microfone, no século XIII, alto-falantes, e todas as montanhas em volta, todos os castelos, ouviam dentro de casa o sermão dele na igreja, como se fosse para chamar, para despertar. Então, esses são relatos da própria igreja. As meninas que viram Nossa Senhora de Fátima na Cova da Iria, em Portugal, isso é uma evidência, porque ninguém mais viu, só as 3 crianças. A jovenzinha que viu a Senhora de Lourdes, no noroeste da França, no departamento de Lourdes, Bernadette Soubirous, ninguém mais viu Nossa Senhora, só ela que contou, que narrou e todo mundo acreditou. Então era uma evidência. Logo, esse é um fenômeno mediúnico para o Espiritismo. Se para os nossos irmãos evangélicos é o dom do Espírito Santo, se para os irmãos romanos é o dom do Espírito Santo, o nome pouco importa. O que importa é que através dos indivíduos, os espíritos se apresentam. Seja na reunião espírita, seja numa visão católica, seja numa visão evangélica. Bom, o tempo da entrevista está terminando e, lamentavelmente, não é possível tratar de todos os assuntos referentes ao Espiritismo, mas eu gostaria que você terminasse explicando exatamente o seguinte: por que o Espiritismo é chamado de Consolador Prometido? Pela sua proposta. Porque Jesus Cristo disse no Evangelho de João, no capítulo 14, que ele teria que voltar, mas rogaria ao Pai, para que o Pai nos enviasse um outro Consolador, que ele disse que era o Espírito de verdade, que viria dizer o que ele não podia dizer naquele momento, e viria recordar o que ele estava ensinando. Esse Espírito de verdade que ficaria conosco até o escoar dos tempos. Nós atribuímos que esse Espírito de verdade, admitimos que esse Espírito de verdade seja essa natureza da doutrina espírita, essa essência da doutrina espírita, esse corpo de entidades superiores que trouxe para a Terra a doutrina imortal. E porque sua proposta é de fazer com que nós saiamos da ignorância para entender os conflitos que vivemos, para entender as dificuldades da Terra, para entender a virtude que nos dá felicidade, para entender as alegrias do mundo, para entender a dor e a morte. Então é eminentemente uma proposta consoladora. Consoladora porque não nos traz apenas o lenço que enxuga a lágrima na hora da dor, mas que nos traz uma proposta para que a gente não precise chorar mais, que a gente não precise sofrer mais. Então o Espiritismo é para nós o Consolador prometido por Jesus. Raul, muito obrigada por mais essa entrevista. Obrigado. Olá! A doutrina espírita tem como base a razão, o raciocínio lógico, a instrução aliada à fé. Por isso, o ideal para quem deseja conhecer o Espiritismo é começar pelos livros de Allan Kardec. Vamos lembrar quais são? O primeiro é o Livro dos Espíritos, lançado em 1857. Depois vieram O que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Depois de conhecer a base, leia a vasta literatura espírita. Há mensagens consoladoras, romances, poemas, belas histórias, todas voltadas para o nosso crescimento espiritual. A biografia de Allan Kardec você encontra em um livro de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, Allan Kardec, o Educador e o Codificador. Vale a pena conhecer. Uma boa leitura. No próximo bloco você confere o Espiritismo Responde e o novo formato do quadro Evangelho no Ar. Hoje, a presidente da Federação Espírita do Amazonas, Sandra Moraes, faz uma bela interpretação da mensagem de Jesus. Não perca! Olá,
A Sandra Bandeira, do Rio de Janeiro, nos encaminhou esta semana a seguinte pergunta: por que as pessoas não aceitam as desgraças que lhes acontecem e se revoltam? Sandra, a maioria de nós não compreende que as chamadas desgraças do dia a dia representam, na verdade, lições de aprendizado para o espírito. Observe que quando vamos fazer um curso de graduação, de pós-graduação, de formação profissional, nós esperamos o momento da prova para saber se estamos de fato preparados para enfrentar uma determinada dificuldade. Na vida do espírito, as dificuldades representam exatamente aquelas oportunidades que o espírito tem de demonstrar a sua formação interior e de superar as dificuldades, algumas vezes pelo mecanismo da resignação, que é a compreensão daquilo que não pode e não deve ser mudado. Algumas vezes pelo tratamento do problema através da alteração de circunstâncias naquilo que pode e deve ser mudado. Quando utilizamos o nosso potencial intelectivo para distinguir uma coisa da outra, estamos enfrentando as dificuldades da vida como o aluno que apreende as lições do dia a dia e aplica-as no seu cotidiano. As dificuldades que a vida nos oferece são, por isto mesmo, oportunidades de aprendizado sempre, em qualquer circunstância, cabendo ao espírito a sabedoria de identificar aquelas que podem ser alteradas, daquelas que precisam ser suportadas com paciência e com resignação. Bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são o resultado. O momento que o mundo passa, onde ele vivencia o fruto da sua violência, dos seus conflitos, é um convite para todos nós, de qualquer escola religiosa que participemos, refletirmos como está a religiosidade em nossas vidas. Porque aquele que tem a luz do Cristo no próprio coração se converte em prisma irradiando essa religiosidade, que é um modo de vida, no seu modo de olhar, no seu modo de falar e na sua conduta edificante. Relembremos Jesus: bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O programa de hoje está terminando. Para conferir a programação, dar sugestões e fazer perguntas, escreva para nós. O nosso endereço é tv@febnet.org.br. Uma semana cheia de paz para você.